A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto da família, momento da palavra. Que Jesus te abençoe aí na sua casa, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida. Um momento especial, glória a Deus. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Em Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, vamos estar vendo aqui o que esta palavra vem trazer ao nosso coração e vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar, nos ensinar, dependemos dele. Que Jesus te abençoe grandemente aí na sua casa, com a sua família. Esse momento é especial, porque cada vez que nós paramos para buscar o Senhor, para meditar na sua palavra, é maravilhoso. E por esta razão, pela graça de Deus, estou aqui e você receba aí no seu coração. Vamos estar vendo aqui o que diz a palavra. Fala de Caleb, né? Versículo C, Josué, capítulo 14, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Gades Barneias para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para a sua descendência, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquis lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas.
Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Amém, amados? Essa passagem é interessante. Eu creio que os irmãos são conhecedores de toda a história de Josué. Josué é aquele que sempre estava ali com Moisés, aprendendo, observando tudo. E nessa passagem aqui, vem trazer ao nosso coração quando Deus promete e quando nós buscamos aquela promessa de Deus. Eu vejo aqui interessante que quando Caleb foi, né, tem uma passagem que fala que ele foi em missão para espionar a terra. É interessante que essa palavra ela traz ao nosso coração quando Deus coloca algo nas nossas mãos para fazer. Nós precisamos agir com fidelidade, com sinceridade. Aqui eu vejo a sinceridade de Caleb nessa caminhada. Quando ele recebeu aquela missão de ir lá espionar a terra, e quando eles voltam, eles contam o relatório que a terra era boa. Aqueles outros, eles foram lá e ficaram colocando dificuldade, medo, mas Caleb não. Ele ali com Josué, eles trouxeram boas novas, trouxeram a prova que tinha algo bom lá, que a terra era rica, boa, fértil, tudo isso. Mas aqueles que foram lá e ficaram olhando para o gigante, olhando para aqueles homens que habitavam lá, eles vieram assustados, com medo. Mas Caleb e Josué não. Eles vieram cheios de alegria, trouxeram o fruto da terra para mostrar que a terra era boa. Mas somente eles dois. Os outros voltaram para desanimar toda a nação ali, todo aquele povo que ficaram esperando uma resposta. Mas Caleb trouxe uma resposta boa. E eu acho interessante aqui quando diz dessa forma, Caleb falando, né? Você sabe o que o Senhor me disse a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia. Então, é tão interessante aqui, quando ele fala Moisés, homem de Deus. Olha, que coisa boa, né? Você ser lembrado como uma pessoa de Deus, como um servo de Deus. E aqui ele fala dessa forma. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Gades Barneias para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança.
quando ele foi naquele lugar, naquela terra, ele trouxe o relatório para Moisés. Um relatório digno de confiança, que o lugar era bom. Ele trouxe boas novas. E ele tinha, olha aqui, eu tinha 40 anos. Ele tinha 40 anos nessa época, quando ele foi espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Quer dizer, aqueles outros voltaram com más notícia, com medo de tudo, do que ia enfrentar, desanimaram aquele povo, mas Caleb não. Ele trouxe um relatório de tudo de bom que havia ali naquela terra. E com a fé que ele tinha em Deus. Eu acho bonito quando fala dessa forma. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Isso aqui, amados, é o que muitas vezes acontece. Deus nos coloca numa missão para trazer algo de bom. Aqui veja que foi aqueles homens foram e os outros ficaram esperando notícias boas. Mas o que eles fizeram? Eles foram lá, ficaram com medo do perigo, do que ia enfrentar e chegaram para assustar aquele povo que estava esperando notícias boas, para desanimar de medo, assim como Caleb fala. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi fiel ao Senhor, meu Deus. Quer dizer que aqui Moisés, diante daquela atitude dele, de fé, trouxe boas novas ali. Ele recebeu como promessa que aquele lugar seria dele e da família. Aqui foi uma promessa dada. A palavra de Deus diz que ele foi fiel inteiramente. Moisés ali fala, olha, você foi fiel inteiramente, porque ele não escondeu nada. Ele trouxe prova. Ele foi ali confiando em Deus. Quando ele chega e ele fala para Moisés, ele recebe uma promessa. Que aquele lugar que ele pisou era dele e da sua família. Aí diz mais. Por isso, naquele dia, Moisés jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você
e para os seus descendentes. Interessante algo, irmãos, que quando nós fazemos algo para Deus, a palavra do Senhor sempre nos leva a dizer que nós estamos também fazendo para abençoar a nossa descendência. É por essa razão que sempre eu creio na palavra do Senhor. Muitas vezes você sente-se sozinho para estar buscando a Deus, caminhando, perseverando, mas o Senhor contempla a tua fé. O Senhor contempla você e a sua família. Aqui quando Moisés fala assim, que você, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Quer dizer, aqui é algo importante, que quando Caleb foi ali, naquele lugar, ele recebeu uma promessa que seria para ele e para os seus descendentes, para a sua herança, a sua família. Então, ele foi lá. E o que essa palavra também traz ao nosso coração? Muitas vezes o Senhor nos dá uma direção. Vamos fazer. Andar com Deus, não desistir, porque o Senhor, sempre a palavra vem falando, eu abençoo você e a tua casa, eu abençoo você e a tua geração, por amor de você, eu abençoo os seus. Isso é bíblico, amados, é algo que nós precisamos tomar posse na nossa vida. E não desistir muitas vezes, eu sozinho que busque, porque você está sendo abençoado e através da tua vida o Senhor abençoa os teus. Essa é a nossa fé, a confiança e a palavra de Deus que nos ensina também. Então aqui quando Moisés fala dessa forma, para você e para os seus descendentes. Portanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. É isso que nós precisamos ser, tá, amados? Fiel ao nosso Deus. Em tudo que fizermos, precisamos ter essa fé no nosso coração, que vale a pena, que Deus contempla, que o Senhor é conosco. Você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Olha o que Moisés falou ali para ele. Fiel inteiramente. E é isso que tem que entrar no nosso coração. Nós precisamos servir a Deus com sinceridade, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Pois bem, o Senhor manteve vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Mas interessante, o tempo que ele passou. A palavra de Deus diz que ele tinha 40 anos. E foi há 45 anos, ele tinha 45 anos. Foi há 45 anos, agora você imagina. Ele recebeu essa promessa.
Ele foi lá, ele fez a missão que Deus colocou nas mãos dele. Ele vem até Moisés, recebe a promessa, e essa promessa passa 45 anos. Eu fico imaginando assim, quer dizer, ele tinha 45 anos, e olha aqui, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Muito tempo, né? Quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos, quer dizer que foi há 40 anos atrás. E agora que ele corre atrás dessa promessa, mas o que eu acho interessante, que ele tinha essa idade, mas ele tinha vigor, ele tinha vida, ele tinha disposição, ele não deixou a promessa dele ser perdida. Não, ele buscou, porque aqui ele está falando que o Senhor me sustentou com vida, né? Manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui hoje estou com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Quer dizer, amado, que o tempo, que a nossa vida com Deus não pode desanimar. Olha aqui, quanto tempo passou. Mas aqui quando chega esse momento que ele toma posição, ele diz que ele estava com 85 anos, estava com vigor, com força para ir lutar, para subir aquela montanha, para guerrear. E assim, é esse espírito que nós precisamos ter dentro do nosso coração. O Espírito de Deus, o vigor, a fé, a confiança em Deus. Tanto tempo passou. Ele poderia dizer, não, agora eu já estou com 85 anos, estou cansado, deixa isso. Não. Ele declarou que ele estava forte, com vigor para lutar, que ele tinha aquela mesma disposição. Aí diz, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. É assim, irmãos. O espírito do cristão, do que serve a Deus, tem que ser esse, de fé, de vigor, de esperança, de lutar por aquilo que é seu. Não dizer, eu estou, não, deixa isso para outro, não. Dê graças a Deus pela vida e declare, o Senhor me fortalece a cada dia. Eu recebo força, eu recebo vida, eu recebo vigor em nome de Jesus. Vamos aprender. Eu vejo essa passagem aqui uma lição para nós.
porque qualquer coisa nós queremos desanimar. Às vezes o Senhor já nos deu promessas, coisas, e nós, então, mas é tão difícil agora para mim, né? Já não tem mais jeito, já estou tão velho. Não! Vamos aprender com essa lição aqui. A força que esse homem tinha, o amor que ele tinha no coração. Ele disse que ele estava pronto para ir à guerra. E é assim, amados, o cristão tem que estar pronto para guerrear, para estar cada dia em Deus, vencendo o inimigo. Se levantou qualquer coisa em nome de Jesus, com vigor, com força. O espírito tem que estar forte em nome de Jesus. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como também naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Eu quero a minha promessa. Quero a minha promessa. Deus prometeu para mim. Ele ali estava pedindo, ele estava ali mostrando que ele tinha, aquela promessa era dele. Que Deus usou Moisés, passou através de Moisés aquela promessa para ele. E ele estava disposto. Dei-me agora a minha montanha. Olha isso, amados. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. É isso, amados. Ele poderia dizer, mas faz tanto tempo, né? Não, ele estava aqui. Eu quero agora. Essa promessa o Senhor já me deu. E ali ele abraçou. Ele não se mostrou como um fraco. Não, ele disse que ele tinha vigor, que ele tinha força. Dai-me a minha montanha. Dai-me a minha promessa que o Senhor me prometeu. É assim, amados. O Senhor tem nos dado promessas, mas nós precisamos também querer, pedir, declarar. Eu vejo aqui Caleb declarando ali, dai-me a minha montanha. O Senhor me prometeu. Há quanto tempo? Mas ele não desistiu. Ele estava ali cobrando e recebendo a sua promessa. Porque a promessa foi dada para ele e para os seus herdeiros, para os seus filhos. Então aqui ele fala com essa força. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, isso aqui que eu amo também, que ele veja que ele disse, se o Senhor estiver comigo, isso é nada. É assim, amados, que o cristão tem que exercer a fé, mas não pela força do braço, mas em Deus. Eu acho bonito quando ele declara dessa forma. Dei-me
Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá vivia, com as suas cidades grandes, e lá vivia com as cidades grandes e fortificadas. Os Enaquins eram homens de estaturas muito grandes. Eles ali tinha cidade, mas aqui mesmo assim, ele declara dessa forma: mas se o Senhor, é isso aqui que nós precisamos aprender, tudo que nós formos fazer, que o Senhor me abençoe, que o Senhor esteja à frente para me ajudar, que seja feita a vontade de Deus. Aqui ele declara nessa passagem, e eu amo isso aqui, porque isso aqui é fé, é confiança em Deus. Ali existia cidades fortificadas, povo muito forte, estatura, mas ele tinha recebido uma promessa do Senhor. E ele não abriu mão, porque há muito tempo ele já tinha ido lá na missão, em missão, viu tudo. E ele recebeu essa promessa, ele guardou no seu coração. Tudo é no tempo de Deus. Aqui às vezes, mas por que passou 40 anos, né? 40 anos, muito tempo. Mas tudo é no tempo de Deus. Mas aqui ele chega e diz: eu quero a minha herança. Pode ter o inimigo que for lá. Se o Senhor for comigo, cai por terra todos. E é assim que a palavra de Deus nos ensina também. Seja o que for, se o Senhor nos deu promessa, não vamos desistir. Vamos buscar, confiar e declarar: o Senhor me deu. O Senhor me deu essa promessa. É minha. Inimigo nenhum vai roubar. Vamos declarar isso, amados, pela fé. Aí você sabe o que o Senhor já prometeu. E muitas vezes, porque o inimigo há muito tempo tem se apossado, tem estado estabelecido lá, achando que tudo é dele, que você achando até que já perdeu. Mas quando você se levanta e declara: se o Senhor está nesta causa, se o Senhor já me deu esta promessa, o Senhor pode me ajudar. E aí você vai, e não tenha medo, seja o inimigo que tiver lá, seja a área que for da sua vida, que o inimigo estiver estabelecido lá, se achando que você já perdeu, que aquilo lá é dele. Não. Faça como Caleb fez aqui. Ele faz algo muito importante quando ele diz dessa forma: aqui quando diz assim: na época que você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com cidades grandes e fortificadas. Quer dizer, ele fica sabendo. Mas olha o que ele diz: mas se o Senhor estiver comigo, mas se o Senhor
estiver comigo nesta causa, nada pode prevalecer. Todo mal tem que bater em retirada. Não importa o que for. Aqui era essa situação mais no mundo que nós vivemos. Nós aprendemos com esta lição aqui, que nada é grande demais. Se Deus estiver conosco, assim como Caleb aqui é bem claro, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Porque o Senhor tinha prometido que expulsaria todos de lá, assim que o Senhor prometeu. E ele tinha no seu coração essa fé, essa confiança. E ele estava vivendo ali e crendo. E nada roubou dele essa fé. Nada roubou o que era seu, aquela promessa que ele tinha recebido. Estava viva dentro dele. Mas ele declarou forte, com vigor, pronto para ir para a guerra. É assim que o soldado tem que estar, pronto para ir para a guerra. O inimigo, em nome, aqui ele fala assim, não é pela força dele, mas se o Senhor já me deu essa promessa, se o Senhor for comigo, todo inimigo vai cair por terra. É tremenda essa palavra. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Ele recebeu a herança dele, a promessa que há muito tempo ele tinha recebido. Ele recebeu, ele viveu. Com 85 anos, o homem tinha vigor, como a palavra ensinou para nós aqui nesta noite. E é dessa forma que nós precisamos aprender a cada dia. Aprender e ter no nosso coração. Como diz também em Números, no versículo 20, no capítulo 14, versículo 24, que diz assim: mas como o meu servo Caleb tem um espírito, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Viu, amados? Aqui ainda a confirmação da palavra sobre Caleb, porque que ele agia dessa forma, porque ele tinha esse espírito, um espírito de integridade, de sinceridade. E é esse espírito que o Senhor nos leva e nos ensina a viver a cada dia. Sinceridade, integridade. Por esta razão que Caleb ali, ele teve as suas, ele conquistou a sua herança. Porque era dessa forma como aqui o Senhor, a palavra, o Senhor Deus diz. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, quer dizer, anda
nos meus caminhos. Vive em obediência. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Quer dizer, que há quanto tempo Caleb tinha ido observar aquela terra? E qual o espírito que ele tinha? O espírito de integridade, de sinceridade, não de medo, nem de covardia, como aqueles outros que foram lá, mas trouxeram medo para aquele povo. Mas ele não, ele tinha esse espírito de integridade. Tem outras passagens na Bíblia que falam de Daniel, do espírito excelente, espírito de excelência. Então, tudo isso assim, o que o Senhor nos ensina com a sua palavra? Nós precisamos honrar o Senhor, ter sinceridade e exercer a fé. Tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, vamos crer. E nós temos algo importante, a nossa salvação. Vamos crer, exercer a nossa fé. O Senhor se agrada. Quando nós vemos palavra dessa forma, nós acreditamos mais e mais no poder de Deus, na grandeza, porque aqui é o exemplo desse homem, desses dois que foram. Mas aqui está falando de Caleb, da fé dele, do vigor, da força e da prontidão que ele tinha para cumprir uma missão. E aqui, quando a palavra de Deus diz, está falando ainda da família dele, que neste culto hoje da família, você encha-se de vigor, de fé e de ousadia. Você não está sozinho. Não importa quanto tempo faz que você tem a promessa dada pelo Senhor. Importa que você se levante e diga: eu quero a minha promessa. Eu quero. Porque Caleb, eu quero a minha montanha, eu quero a minha herança. Ali ele foi, ele não deixou, porque era promessa. Então não deixe de buscar a sua promessa e confiar, porque Deus está pronto para colocar nas tuas mãos. Mas você também tem que tomar posição. Assim como Caleb, ele tinha 85 anos. Mas ele não se declarou um fraco, um fracassado. Não. Ele disse: não, eu tenho vigor, eu tenho força para subir aquela montanha. E a minha, o Senhor já me deu, é uma promessa. E aqui confirma: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Quer dizer, que a sua família tinha direito. Por quê? Porque um dia ele fez o que o Senhor mandou, com sinceridade, que aqui está bem claro: o meu servo que me segue. Então isso é um ponto, é uma luz para nós, seguir a Deus e não abrir mão das promessas que o Senhor tem para nós. Qual a promessa que o Senhor já te prometeu, que você sabe que aquele Deus tem com você? E há tanto tempo, talvez já passou tanto tempo,
e você está aí, desperte assim como Caleb e vá pegar a sua montanha, vá buscar ali a sua bênção. Caleb ali, eu quero a minha montanha, pois eu tenho força, eu tenho vigor para guerrear. Não importa quem está lá tomando posse, lá é meu. Assim que Caleb fez. E ele foi atrás da promessa que o Senhor tinha dado há muito tempo. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, prepara o nosso coração para ter uma vida com Deus e para não deixar, não abrir mão daquilo que o Senhor já nos prometeu, que o Senhor tem para nós e a nossa família, para você e a sua família. Amém? Então são palavras assim que vêm para alegrar o nosso coração, trazer a memória, assim parar um pouco, começar a orar, falando em voz alta, declarando aquela promessa que o Senhor já prometeu para você, que um dia, e talvez por causa de tantas coisas você acha que já perdeu, que pode ser tantas coisas aí, mas o Senhor nesta noite, Ele quer que você tome essa posição de Caleb. Não importa o tempo que passou, importa que se você é servo de Deus, você tem vigor, você tem alegria, você tem o Espírito Santo, você tem essa força, amém? Para prosseguir. E ainda, só para finalizar, eu quero estar meditando aqui em Hebreus, no capítulo 13, versículo 6, que diz assim: podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não terei medo do que pode fazer o homem, ou não temerei o que pode fazer o homem. Então aqui o que a palavra de Deus está dizendo? Que a nossa confiança é Deus. Seja o momento, nós precisamos estar dessa forma e dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O Senhor é a minha força. Que nesta noite você tome posse desta palavra, receba no seu coração, viva para a glória de Deus e não abra mão daquilo que o Senhor já prometeu, que é teu. Falta você tomar posição. E você tem que estar forte e corajoso. Como assim? Se você é filho do Deus, você segue o Deus vivo, todo-poderoso, o Senhor Jesus Cristo, Ele te dá graça. Então, receba, tome posse desta palavra e viva para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.